E aí, Thales, boa tarde para você também. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Boa tarde para a audiência. Olha, tal pai, tal filho, né? Isso aí mostra que tudo que o Cid fez, ele aprendeu em casa, né? E o general estava fazendo ali um passeio turístico pela, pelas dependências do golpismo em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. É, mostra o comprometimento dessa gente com o golpe urdido pelo Bolsonaro. E mostra que alguma coisa tem que ser feita. Me preocupa um pouco, a Carlinha colocou que os militares disseram, nada pode ser feito, tem que ser feito. Tem que ser feito. O que se espera agora é que essa gente toda seja punida exemplarmente. Os militares que participaram do golpe tem que sofrer punições severas. Se o Brasil deixar passar essa oportunidade, nós vamos estar jogando a memória do país, a imagem do país, o futuro do país na lama. Essa gente tem que ser punida. Esse general, ele tentou vender joias, joias contrabandeadas pelo presidente. Ele, junto com o filho dele, esse general está indo num passeio turístico pelas, pelo golpismo. Isso aí é um passeio por dependências golpistas, ele fazendo, às vezes, ali, mostrando para o colega dele de trabalho como é que era. Né? Quer dizer, isso daí não tem outro caminho. O que se espera do Lula agora é que ele fez muito bem, eu acho que fez bem, não tinha nada que fazer, o governo fazer um ato contra 1964, agora que fez 60 anos do golpe. O governo não tinha que fazer ato oficial nenhum, nem deixar os militares fazerem aqueles atos que eles faziam no governo Bolsonaro, no dia 31 de março, no governo Bolsonaro. Então, não tinha que fazer e nem deixar fazer. Agora, o preço por não fazer, para não ficar o Lula com a imagem de que está tentando apagar da memória alguma coisa, e eu acho que ele até fez isso para poder possibilitar punições severas para essa gente, tem que vir as punições severas desses militares. Isso é a questão básica. Hoje, o Zé Dirceu, o ex-ministro, esteve no Congresso e ele fez um discurso, era uma sessão comemorativa da democracia, uma sessão solene do Congresso em comemoração pela democracia. O Zé Dirceu esteve lá no Congresso e o discurso que ele fez, basicamente, foi um discurso dizendo que as instituições militares no Brasil precisam ser reformadas. Ele lembrou que praticamente todo o alto comando da época do Bolsonaro entrou no governo, aderiu ao bolsonarismo, praticamente todo o alto comando da época do Bolsonaro. Essa geração do Bolsonaro no Exército vai ficar para a história como uma das piores gerações militares da história do Brasil. Então, o Zé Dirceu está dizendo isso lá, olha, o GSI está superdimensionado. O Ministério da Defesa, que devia ter funções do GSI, foi tudo passado para o GSI, criou-se um monstrengo. Existem escolas militares, hospitais militares. Tem que haver uma reforma geral na instituição militar para torná-la uma instituição completamente ligada ao poder civil, subordinada ao poder civil e sem privilégios. Isso é que está na hora de se ver. E esse caso desse general pai do Cid, tal pai, tal filho, esse caso do general mostra isso. A disfarçatez com que ele circula pelo golpismo, como se estivesse fazendo turismo, é um turismo golpista. É isso que ele fez. Ô, Carla, Ô, e Diego, diga lá. não, desculpa, é só para o que o Thales comentou da punição, o que eu digo não dá para o Exército punir, porque ele é um general da reserva, mas evidentemente que a esfera judicial tem essa questão de punição, e o próprio ministro da Defesa reforça que é muito importante que essa punição aconteça, justamente para tentar tirar um pouco todo esse desgaste, né? Então se pune o indivíduo que errou e tenta se preservar a Ótimo, instituição. perfeito. É uma instituição que, obviamente, a gente sabe que principalmente nos últimos 4 anos, ampliou seu desgaste imenso, vai demorar aí para resgatar
a imagem e tudo mais é difícil, é um desafio para o Exército tirar essa imagem, né? Mas em relação à punição, é porque eles não podem, porque não há instrumento de um general da reserva, né? Só depois que ele for punido criminalmente, que aí pode ser que tenha um processo na justiça militar que tire a patente, mas como você mesmo falou, por exemplo, a questão dos militares punidos na justiça militar, a lei é de 1960, e aí eles ficam mortos fictos, né? O UOL fez essa matéria, uma matéria ampla aí, que mostra que eles continuam recebendo. Então, fato, é uma discussão que precisa ser colocada, mas que ainda precisa ser feita, né? Que realmente ainda há muitas coisas no passado, né? Que marca essa carreira aí militar, digamos assim. É isso aí. O Thales, e os dois estão encrencados na justiça, né? Eles estavam tão entranhados e sem nenhum receio do que viria pela frente, né? Estavam ali sem nenhuma preocupação. A Carla citou aquela foto que ficou emblemática do pai do Mauro Cid, do general Lorena Cid, foi lá tirar uma foto, né? E aí acabou aparecendo no reflexo, né? Demonstrando ali participação em vários casos, o caso das joias, né? Teve a participação aí na questão da vacina, mais o filho, mas tem também a própria tratativa golpista, enfim, eles estão bastante encrencados. O que é espantoso os caras estão encrencados até ideologicamente, eu até entendo que eles sejam reacionários. Entende? Olha, é outra coisa que o Zé Dirceu falou. Você tem que mudar o currículo dessas escolas militares, tem que ir lá se falar mais em democracia, discutir democracia, tem que ser um assunto das escolas militares, tem que ser a democracia, a importância da democracia e da subordinação dos militares aos civis no ambiente democrático do mundo inteiro, que é assim que funciona. Então, é importante que se veja, mas eu entendo que, diante dessa dificuldade, dessa falta de formação democrática, haja entre eles muitos reacionários. Meu avô era um almirante, mas era espantoso para um militar antigamente o cara estar envolvido em falcatruas. Falcatruas. Está vendendo joia contrabandeada, escondendo joia, mandando falsificar certificado de vacina. Isso daí é uma completa perda de parâmetros morais. Isso é que é terrível para o meio militar. Se não houver uma punição severa a essa geração Bolsonaro do meio militar que encampou, todos eles que encamparam o golpismo, o desrespeito à lei, eles desrespeitam a lei, eles acham que falam em patriotismo, ordem, tudo isso, mas não obedecem, não fazem. Então, isso aí é um absurdo. Para o meio militar, eles são como um bandidinho da esquina. Um general desse, que que tenta vender joias contrabandeadas, que faz turismo golpista pelos quartéis, pelos acampamentos em frente aos quartel-general, é, é um escárnio com as próprias Forças Armadas. É verdade.